Envelhecer é muito complicado, porque o envelhecimento leva a uma série de alterações fisiológicas que desencadeiam na perda de força muscular, na perda de massa muscular, de massa óssea, e por causa disso aumenta-se o número de quedas em idosos, e essas quedas podem vir acompanhadas de fraturas. Você tem problemas na captação de glicose devido a um certo grau de resistência à insulina, que pode evoluir para um quadro de diabetes do tipo 2, você tem problemas na pressão arterial, você tem quedas em hormônios androgênicos, no caso hormônios masculinos, como a testosterona, que induz a uma série de alterações como essas que eu acabei de citar, como algumas dessas que eu acabei de citar, como perda de força e perda de massa muscular. E essa perda de força e de massa muscular pode ser tão significativa a ponto de desencadear um quadro clínico de sarcopenia. E essa sarcopenia ela pode evoluir até fazer com que o idoso tenha uma queda importante no seu desempenho em atividades da vida diária. Tanto é que a sarcopenia era definida dessa maneira. Antigamente a gente pensava que sarcopenia era apenas a perda de massa muscular, mas hoje nós já entendemos que sarcopenia não é apenas a perda da massa muscular, mas também da força e do desempenho funcional. E esse desempenho funcional faz com que esses idosos fiquem cada vez mais dependentes para realizar atividades da vida diária. Então, nesse sentido, pensando nesse quadro todo que eu falei para vocês, em todas essas alterações fisiológicas, intervenções relacionadas ao estilo de vida são extremamente importantes e muito bem-vindas para os idosos. Eu, particularmente, eu não consigo pensar num idoso sem fazer exercício de força. Tanto é que todas as vezes que eu falo em idosos aqui, eu sempre digo, idosos precisam treinar força. Não que seja obrigatório, mas é porque é necessário. Eles perdem força e massa muscular e desempenho funcional devido ao envelhecimento, devido a vários fatores. Mas a musculação consegue reverter, ou totalmente, ou pelo menos em parte, essas perdas na massa muscular, força e desempenho funcional. No entanto, alguns idosos apresentam um quadro de hipogonadismo. Pode ser a primeira vez que você esteja ouvindo esse termo. Hipogonadismo significa hipo, pouco, gonadismo, gônadas. Na verdade, os testículos dos idosos, aí eu estou falando só de idosos homens, tá? Desconsidera aqui qualquer coisa em relação a idosos, eu estou falando apenas dos homens. Então, hipogonadismo, hipopouco, gonadismo, no caso gônadas, vem de gônadas. Os testículos dos idosos começam a trabalhar menos, a sintetizar menos testosterona. E essa queda importante na testosterona pode levar a alterações fisiológicas importantes, como uma queda importante na força muscular e na massa muscular. E mais uma vez, essa queda importante na força e na massa muscular pode levar esse idoso a um grau de dependência elevado, porque ele vai começar a ter uma queda importante no desempenho de atividades da vida diária, e aí até para tomar um banho, para subir escadas, ele vai precisar da ajuda de alguma pessoa da família ou de um cuidador. Então a musculação consegue resolver em parte algumas dessas situações relacionadas ao envelhecimento, mas especificamente em relação ao hipogonadismo, injeções de testosterona, na verdade decanoato de testosterona, são muito bem-vindas. E você pode estar estranhando que pela primeira vez eu estou aparecendo aqui. Eu tenho esse canal aqui há 5 anos, a primeira vez que eu estou aparecendo aqui para falar de injeções de testosterona, injeções de decanoato de testosterona. Porque se você me conhece, se você me acompanha, você sabe, você deve saber, que eu sou veementemente contra o uso de anabolizantes em pessoas saudáveis para fins estéticos, por uma série de motivos, devido aos vários efeitos colaterais. No entanto, quando nós falamos em idosos com hipogonadismo, aí sim você tem indicação clínica para usar injeções de decanoato de testosterona. Porque nesse caso, essas injeções de testosterona conseguem melhorar o quadro clínico desse idoso com hipogonadismo e problemas de mobilidade. Quando você junta a musculação com injeções de testosterona para idosos com hipogonadismo e problemas de mobilidade, e junta ali também suplementações, como suplementação de proteína, que é muito bem-vinda para a maioria dos idosos, eu vou falar sobre isso lá no final do vídeo, suplementação de vitamina D, que na maioria dos casos é necessário também, suplementação de cálcio, você consegue evitar uma série de problemas que são muito comuns nos idosos, principalmente naquele idoso que tem hipogonadismo e problemas de mobilidade. Porque geralmente esse idoso que tem hipogonadismo, ele tem uma queda mais importante na massa muscular e na força muscular. Então o que é que os estudos dizem em relação à utilização de todas essas intervenções que eu acabei de falar para você? Da musculação, com injeção de testosterona, juntamente com suplementação proteica, de vitamina D e de cálcio. Bem, o estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores dinamarqueses. Eu vou tentar pronunciar aqui, tá? Esse estudo foi publicado no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, ou seja, em tradução livre, Jornal de Cachexia, Sarcopenia e Músculo. É uma boa revista. Esses pesquisadores dinamarqueses pegaram 148 idosos com hipogonadismo, portanto idosos que tinham uma queda nos níveis de testosterona, mas não era qualquer quedinha, era uma queda importante, uma queda significativa, a ponto do nível de testosterona estar abaixo do recomendado. E aí esse idoso é classificado como um idoso com hipogonadismo. Então esses pesquisadores dinamarqueses
pegaram 148 idosos com hipogonadismo e problemas de mobilidade e dividiram em 4 grupos, 4 braços aí de intervenção. O primeiro grupo era o grupo testosterona. Para esse grupo, eles tomavam testosterona, apenas testosterona, né, decanoato de testosterona, e não faziam exercício, só tomavam o anabolizante lá. Tinha o grupo treinamento, que pelo nome você deve pensar que ele só fez treinamento, mas ele não fez só treinamento não. Esse grupo de idosos, eles faziam musculação, mas também suplementavam vitamina D, proteína, cálcio e tomavam injeções de placebo, tá? Ou seja, de alguma substância que não fazia efeito nenhum. Então faziam musculação e faziam aquelas suplementações lá. Tinha um grupo combinado. O grupo combinado, eles tomavam a injeção de testosterona, de decanoato de testosterona, faziam musculação e tomavam todos aqueles suplementos que eu falei para vocês. Suplementação proteica, suplementação de cálcio e suplementação de vitamina D. Ou seja, eles faziam tudo, né? E tinha o grupo controle. O que é que o grupo controle fazia? Tomava injeções de placebo, ou seja, de uma substância que não fazia efeito nenhum, e também não faziam exercício, né? Era o grupo placebo lá. Esses idosos foram submetidos a 5 meses de intervenção. Quanto à musculação, eles treinavam 3 vezes por semana. Só que esse estudo foi desenhado da seguinte forma. Foram 5 meses de intervenção, mas eles não treinaram durante 5 meses. O que aconteceu foi o seguinte. No início do estudo, logo no primeiro dia, eles começavam tomando o decanoato de testosterona, para quem tomava o decanoato de testosterona. E o placebo também. E aí eles tomavam essa injeção de testosterona ou de placebo durante os 5 meses. Né? Eles ficavam o primeiro mês só tomando essas injeções, ou de placebo, ou de testosterona. E quando dava um mês, aí é quando começavam os treinos de musculação e o uso das suplementações. De forma que as injeções de testosterona de placebo foram dadas durante 5 meses, mas os treinos de musculação para quem fez musculação e tomou as suplementações foram feitos durante 4 meses. Tá? Então 4 meses de treinamento aí de suplementação, 5 meses de injeção de testosterona ou de placebo. Tudo bem? E aí quais foram os resultados? Esses pesquisadores observaram que o grupo combinado, portanto o grupo que tomou injeções de decanoato de testosterona, fez musculação 3 vezes por semana e tomou as suplementações lá de proteína, vitamina D e cálcio, foi o único grupo que apresentou aumentos significativos no desempenho do teste de sentar e se levantar da cadeira em 30 segundos. Esse teste ele é bastante simples, mas é muito efetivo para avaliar a força muscular dos membros inferiores em idosos. E o que esses pesquisadores observaram é que apenas o grupo combinado apresentou um aumento importante no desempenho desse teste. E um dado curioso é que o grupo musculação, portanto o grupo que fez musculação durante 4 meses, 3 vezes por semana, tomou suplementação de proteína, de vitamina D e de cálcio, não teve melhora nesse teste. Eles não aumentaram a força muscular dos membros inferiores. E sobre isso eu comento no final do vídeo, tá? Porque provavelmente isso aconteceu. Ainda quanto ao grupo combinado, eles também tiveram melhoras importantes na qualidade de vida. No tempo de cansaço, eles passaram a se sentir menos cansados. Claro, eles tinham hipogonadismo. Você começou a dar injeção de decanoato de testosterona, os níveis de testosterona subiram, então a disposição aumenta, aquele cansaço começa a sumir. Eles também tiveram reduções importantes no percentual de gordura das pernas e melhoras em alguns parâmetros sanguíneos. Um dado curioso, e que para mim não é tão curioso assim, é que o grupo testosterona, portanto o grupo que só tomou decanoato de testosterona sem fazer nenhum exercício, teve perdas importantes na gordura ginóide. A gordura ginóide é aquela gordura que se acumula no quadril e nas coxas. E tiveram também reduções importantes no percentual de gordura das pernas. Inclusive, essas reduções no percentual de gordura das pernas foi semelhante ao grupo combinado. E esses efeitos não foram tão surpresa para mim, porque realmente a testosterona ela diminui o percentual de gordura das pernas. Ela realmente perde essa gordura ginóide, ou seja, essa gordura acumulada no quadril e nas coxas, mesmo que você não faça exercício nenhum. Injeção de testosterona faz isso, mesmo que você não se exercite, mesmo que você não faça musculação. Então, vamos aos comentários. Eu comentei lá no início do vídeo que você pode estar estranhando que pela primeira vez eu estou falando em injeções de testosterona para ganho de força e de massa muscular, já que eu sou veementemente contra o uso de testosterona exógena, no caso qualquer tipo de esteroide anabolizante, para fins estéticos em pessoas saudáveis. Eu continuo sendo veementemente contra isso, devido aos vários efeitos colaterais, inclusive aumento significativo na chance de mortalidade por doença cardiovascular. No entanto, observe que eu falei de pessoas saudáveis. Quando nós falamos em idosos, especificamente idosos com hipogonadismo, aí sim você tem indicação clínica para o uso de decanoato de testosterona. Aí sim você tem uma indicação clínica e importante para o uso da testosterona. Porque nesse caso, os benefícios superam os riscos. Então, para idosos com hipogonadismo, injeções de testosterona, de decanoato de testosterona, podem sim ser muito bem-vindas. Eu não sei se você se lembra quando eu falei nos resultados,
que o grupo musculação, portanto, aqueles idosos que treinaram musculação 3 vezes por semana durante 4 meses, suplementaram proteína, suplementaram vitamina D, suplementaram cálcio, não aumentaram o desempenho no teste de sentar e se levantar da cadeira em 30 segundos, portanto, eles não tiveram aumentos na força muscular dos membros inferiores. Por que aconteceu isso? Já que esses idosos treinaram durante 4 meses, 3 vezes por semana. Era para acontecer ganho de força. Então, os estudos realmente mostram que idosos que treinam musculação apresentam ganhos importantes na força muscular e com um tempo muito curto, 3 semanas, menos de um mês, você já tem aumentos importantes na força muscular. No entanto, quando nós falamos em idosos com hipogonadismo, portanto, idosos que têm um nível muito baixo de testosterona, pode ser que 4 meses de intervenção, 5 meses de intervenção, possa ser um tempo insuficiente para se verificar alterações importantes na força muscular. Para esses idosos, 2 alternativas são possíveis. Ou eles precisam treinar mais tempo, sei lá, 6 meses, 7 meses, 1 ano, para se ver alguma alteração importante na força muscular, ou realmente esses idosos precisam de uma injeção de decanoato de testosterona para potencializar os ganhos de força nos membros inferiores. Realmente, idosos com hipogonadismo necessitam de injeções de decanoato de testosterona. Quanto às suplementações, vamos começar a falar sobre a suplementação com vitamina D. Em primeiro lugar, os idosos apresentam uma queda importante na massa óssea, o que predispõe esses idosos a fraturas devido a quedas que acontecem por vários motivos. E um dos motivos é uma perda importante na força muscular dos membros inferiores. Idosos com pouca força muscular nos membros inferiores são mais propensos a serem acometidos por quedas. Se esse idoso tiver uma baixa massa óssea, existe uma grande probabilidade dessa queda vir acompanhada por fraturas. Portanto, a suplementação com vitamina D pode ser interessante para esse idoso para aumentar a massa óssea, inclusive melhorar a função musculoesquelética no sentido de proporcionar maior ganho de força e de massa muscular, porque alguns dados da literatura mostraram que a suplementação com vitamina D proporciona maior ganho de força e massa muscular, mas eu não vou falar em detalhes sobre isso, porque eu não me sinto tão seguro, então eu prefiro que o nutricionista fale em relação a isso, mas parece que a suplementação com vitamina D participa de alguma ativação em alguma via anabólica que desencadeia em maior ganho de força e de massa muscular. Sobre a suplementação com cálcio, já se sabe que o cálcio protege os ossos contra fraturas. Como idosos com hipogonadismo apresentam uma queda na massa óssea, entrar com a suplementação com cálcio junto com a vitamina D é importante. Para esses idosos é bem importante. E sobre a suplementação proteica, não precisa nem falar, né? Idosos diminuem significativamente sua ingestão proteica. É normal com o processo de envelhecimento os idosos irem comendo mais carboidrato do que proteína por uma série de motivos. Tem uma série de motivos envolvidos com essa queda na ingestão proteica. E essa queda na ingestão proteica é um dos motivos importantes que desencadeiam quedas na massa muscular e na força dos idosos. Portanto, quando os idosos aumentam a ingestão de proteínas, seja através da alimentação ou da suplementação proteica, como por exemplo o whey protein, você consegue restabelecer, ou totalmente, ou em parte, aquela massa muscular e força que foi perdida devido ao envelhecimento, devido a uma queda importante na ingestão de proteína. Ou, pelo menos, impedir uma perda na massa muscular e na força. Pode ser que você não tenha ganhos, mas impedir uma perda já é muito positivo quando a gente fala em idosos com hipogonadismo. Então, observe. Quando nós falamos em idosos com hipogonadismo e problemas de mobilidade, a musculação ela é extremamente importante. Eu diria que ela é essencial para a saúde e desempenho desse idoso, para uma maior independência desse idoso. Essa musculação, ela pode vir acompanhada com injeções de decanoato de testosterona. Parece que quando nós falamos em idosos com hipogonadismo, as injeções de decanoato de testosterona são muito bem-vindas, mas para isso, converse com um médico. E um médico de verdade, não estou falando aqui em médico integrativo, em hormonologista, não. Vai conversar com um médico de verdade sobre injeções de decanoato de testosterona, porque se você tem hipogonadismo, pode ser que você tenha necessidade do uso clínico desse tipo de anabolizante. E quanto às suplementações proteica, de cálcio e de vitamina D, da mesma forma que eu pedi para você conversar com um médico de verdade, converse também com o nutricionista, porque ali ele vai ver se há necessidade dessas suplementações e se houver a necessidade, qual a quantidade mais apropriada, como suplementar. E claro, não esqueça, treine de verdade, treine musculação. Para isso, você precisa de orientação profissional, que no caso aqui é a orientação de um profissional de educação física. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.